Bom, pessoal, então, na aula de hoje eu trouxe alguns problemas para a gente resolver com esse conteúdo de circuitos de primeira ordem, e é a primeira, vamos dizer assim, são os primeiros circuitos aí canônicos, vamos dizer assim. Então, circuitos de primeira ordem são circuitos que têm um elemento, vão conter aí um elemento armazenador de energia, né? Então, se o seu circuito, se o circuito que você quer analisar, quer tratar ou está analisando, ele possui apenas um elemento armazenador de energia, né? Ou um indutor, ou um capacitor, no caso, então esse circuito é, é caracterizado, né, como um circuito de primeira ordem. Então, a gente vai ver por quê. Bom, então, basicamente, né, nos problemas que envolvem a análise desse tipo de circuito, nós temos aqui 4 possibilidades, né? Então, pode aparecer, né, um circuito desse tipo aqui, né, um circuito com um resistor e um indutor conectados em série, uma fonte de tensão. Então, isso aqui seria um circuito RL. E pode também aparecer, né, o circuito, vamos dizer assim, equivalente, entre aspas, com os elementos todos em paralelo, né? Então, você pode ter uma fonte de corrente, uma resistência, né, e uma indutância, os três em paralelo. E aí, nesse caso, se vocês lembrarem, né, esses circuitos aqui, eles podem, você pode mudar de um para o outro, né, com a transformação de fonte, né. E se você pensar, por exemplo, se eu tiver um circuito mais complicado, né, com vários elementos, vários resistores, várias fontes, né, você sempre pode também reduzir o circuito a um circuito com uma fonte de tensão e uma resistência em série, que é o circuito equivalente de Thevenin, para aquele circuito, né, do ponto de vista dos terminais do indutor. Ou você pode também reduzir todo aquele circuito, né, que está conectado aos terminais do indutor, a um circuito com uma fonte de corrente em paralelo com a resistência, que é o circuito equivalente de Norton, né? Então, aí assunto lá do primeiro estágio. Então, veja que qualquer que seja o circuito que você tenha, né, se esse circuito tem um elemento, né, por exemplo, um indutor apenas, e vários outros elementos de circuitos conectados, você sempre pode, vamos dizer assim, encontrar um circuito equivalente de Thevenin ou um circuito equivalente de Norton e reduzir, né, esse circuito a um desses circuitos aqui, né. Bom, então, por isso que a gente, quando a gente fala de circuitos de primeira ordem, geralmente a gente investiga só o comportamento desses circuitos mais simples, porque vamos dizer assim, qualquer outro circuito mais complicado você vai poder reduzir, né, pelos teoremas de circuitos que a gente viu. E aí, analisar um desses 4 circuitos aqui. Então, no caso do circuito com capacitor, né, o circuito RC, você tem a mesma situação. Então, você pode ter os elementos associados em série, um equivalente Thevenin aqui do ponto de vista dos terminais do capacitor, ou você pode ter o circuito de Norton, né, uma fonte de corrente paralela e aqui em paralelo com o capacitor. Então, a mesma coisa, né? Um capacitor apenas num circuito qualquer, você vai sempre poder reduzir esse circuito a um desses dois circuitos aqui, pelos teoremas que a gente conhece. Bom, então, feita essa observação, essa ressalva, né? Então, por que esses tipos de circuito são conhecidos como circuitos de primeira ordem, né? Isso tem a ver com as equações que aparecem quando a gente vai aplicar as leis de Kirchhoff na análise desses circuitos. Então, diferentemente do caso dos circuitos resistivos, né, puramente resistivos, em que as leis de Kirchhoff nos entregam sistemas de equações lineares de primeiro grau, né? Então, equações algébricas, então, essas equações só envolvem operações de adição, soma, multiplicação, etc. Só operações algébricas. No caso agora de circuitos com capacitores e indutores, agora a gente vai, né, obter
a partir das leis de Kirchhoff, a gente obtém algumas equações diferenciais, na verdade, para resolver. E aí, né, o que é que acontece? Circuitos de primeira ordem, na análise quando a gente faz a análise via as leis de Kirchhoff, a gente vai obter equações diferenciais ordinárias de coeficientes constantes. E aí essas EDOs, no caso dos circuitos de primeira ordem, vão ser EDOs de primeira ordem, certo? Então vão envolver apenas a derivada de uma grandeza, qualquer do circuito. E, né, uma vez que você aplica as leis de Kirchhoff e você também, né, em conjunto com a convenção passiva, então toda vez que você aplicar corretamente, vamos dizer assim, as equações de lei de Kirchhoff, obedecendo também as convenções que a gente vem discutindo ao longo do curso, inclusive, né, principalmente a convenção passiva, você vai obter equações desse tipo aqui para o circuito de primeira ordem. Então, essas equações vão ter uma derivada, né, do lado esquerdo, sinal de igualdade aqui, um termo, né, um sinal negativo, uma variável, né, uma constante tal, que a gente chama constante de tempo do circuito, e a equação diferencial toda vai ter essa forma aqui, certo? Então, é uma equação diferencial simples de resolver, né, porque ela tem variáveis separáveis, você pode separar, você pode passar o x para um lado, né, o dt para o outro, a diferencial do tempo. E aí você pode usar diretamente integração para resolver isso aqui, né, então, de um lado você vai ficar com a integral de du sobre u, que vai dar logaritmo, e do outro lado vai ser apenas a diferença de instantes, né? Então, você pode simplesmente usar uma integração aqui direto, né? De um certo instante t0 até o instante t. Então, o instante t0, vamos dizer assim, é o instante inicial em que você começa a observar alguma coisa ali no circuito, ou que você esteja interessado, e o instante t é um instante t qualquer, né? No tempo. Então, ao fazer essa integração aqui, você resolve essa equação diferencial de primeira ordem, essa EDO homogênea. E aí as soluções dessa EDO, né, homogênea, elas vão ter essa forma aqui, né? Então, uma variável, um valor inicial, né, e uma exponencial, um coeficiente que decai, né, um valor que decai com o passar do tempo. Então, você tem basicamente essa estrutura aqui, né, essa função, então é uma exponencial que decai com o tempo. A velocidade, né, com que essa exponencial vai decair depende dessa constante do tempo, né, que é um parâmetro do circuito. E aí, esse é o único tipo de comportamento que vai existir nesses circuitos de primeira ordem, né? Então, vamos dizer assim, essas grandezas, né, quando elas forem variar no tempo, devido a algum fenômeno transiente, né, transitório no circuito, elas vão variar de acordo com esse tipo de expressão aqui, né? Tem sempre tem uma exponencial que decai, né? Então, para qualquer dos circuitos que vocês forem analisar, né, aplicando as leis de Kirchhoff aqui, por exemplo, aqui, lei de Kirchhoff das tensões desse circuito em série, e lei de Kirchhoff das correntes nesses circuitos em paralelo, né, qualquer análise que você fizer aqui sempre vai recair numa equação desse tipo aqui, e a solução sempre vai ter alguma coisa desse tipo aqui, né, uma exponencial que vai aparecer aí, né, em função do coeficiente negativo com um expoente negativo dependente da constante de tempo do circuito. E aí, para cada circuito, você tem uma constante de tempo diferente, né? Bom, então, dito isso, né, nós temos, basicamente, se a gente for classificar com relação ao tipo de elemento do armazenador de energia, né, você tem o capacitor e o indutor, e aí a gente tem, vamos dizer assim, dois tipos de comportamento, né, ou dois tipos de circuito que a gente pode descrever com essa análise, né? Então, a gente tem circuitos RL e os circuitos RC. Bom, então, para cada um desses circuitos, a primeira coisa que vocês devem saber, né, tá no conteúdo da aula da semana passada, é que cada um desses circuitos, a gente, nas equações, né, vai aparecer um valor dessa constante de tempo aqui. Então, para os circuitos RL, essa constante
vai valer, né, o valor da indutância dividido pela resistência, e para os circuitos RC é o valor da resistência multiplicado pela capacitância, né? Então, para cada um desses circuitos, essas constantes aqui de tempo, né, são bem definidas pelos parâmetros do circuito, né? Resistência e indutância e resistência e capacitância. Então, essas relações aqui vão dizer, né, qual é a velocidade com que essa exponencial aqui ela decai, ela vai para zero. E aí a gente tem o que a gente chama de resposta natural desses circuitos, certo? Então, a resposta natural desses circuitos, primeiramente, é o comportamento, né, desses circuitos aqui, quando não há nenhuma dessas fontes de energia aqui presentes, né? Não existe a fonte de... Se você fizer essa fonte de tensão aqui, vale zero, né? Se aqui for zero, e se a fonte de corrente também for zero, né? Ou seja, se for um aberto, então se a fonte de tensão for substituída por um curto, e a fonte de corrente for substituída por um aberto aqui, nessas duas situações a gente tem o que a gente chama de resposta natural. Então, a resposta natural, né, ela tem esse nome porque, para esse caso, né, de você não ter nenhuma fonte de energia conectada ao circuito, os valores de corrente e de tensões, né, que vão aparecer nesse circuito vão ser sustentados apenas pelas energias que estão armazenadas, né, ou no indutor ou no capacitor. Se não houver nenhuma energia armazenada nesses elementos, se não tiver nenhuma fonte, não vai ter corrente nenhuma, né? Mas se tiver porventura, se tiver alguma energia armazenada, no momento que você começa a observar o circuito, valores de corrente e de tensão vão ser sustentados, né, enquanto tiver, por essa energia que está armazenada ali, né? Então, você vai ter um comportamento transitório, né? Você vai ter algumas correntes e tensões que vão aparecer nesse circuito e elas vão perdurar tanto quanto possa, né, tanto quanto permita a energia acumulada nesses elementos aqui. Bom, então, resposta natural sempre tem, né, pela equação diferencial que a gente obtém no circuito, pela característica que a gente tem da resposta natural, né, que é não ter nenhuma outra fonte de energia além da energia armazenada nos elementos, então sempre elas têm uma característica desse tipo aqui, né? Então, no caso do circuito RL, você tem uma corrente inicial no indutor, e essa corrente inicial vai lhe dar uma quantidade de energia inicial armazenada no campo magnético ali, e essa energia vai sustentar essa corrente no indutor por um certo, enfim, por um certo intervalo de tempo. E aí, o quão rápido essa corrente vai para zero, né? Quão rápido essa energia é gasta aí pelo circuito, depende dessa constante de tempo aqui. Mesma coisa para o capacitor, né? Então, o capacitor, solução da equação, depende da tensão inicial no capacitor. Essa tensão inicial no capacitor nos diz qual é a energia inicial armazenada ali. E aí, à medida que você tem esse capacitor fornecendo energia para sustentar uma corrente no circuito, né? Essa corrente, o resistor vai dissipar energia ao ser passado, né, atravessado por uma corrente, e aí essa energia vai, vamos dizer assim, a energia consumida pelo resistor vai ser provida inteiramente pelo capacitor, aqui no caso, né? Então, a tensão nos terminais do capacitor vai caindo na medida que ele vai provendo energia para o circuito. Então, também, né, essa exponencial aqui descreve esse comportamento. E aí veja que também aqui, né, ela depende, né, ela vai depender dessa constante de tempo. Então, quanto menor for o valor da constante de tempo, né, mais rápido o circuito, né, a energia armazenada ali no capacitor, ela vai para zero, né? Então, mais rápido o capacitor entrega energia para o circuito, e aqui é a mesma coisa para o indutor, né? Quanto menor a constante de tempo, mais rápido a energia do indutor vai entregue aí para ser dissipada pelo resistor. Bom, então esse é o que a gente chama de resposta natural, e aí nós temos também o que a gente chama de resposta ao degrau, né? Então, resposta ao degrau é o caso em que você tem, né, na verdade, uma fonte conectada, uma fonte de energia extra, né, conectada ao circuito. Então, a energia que está
sustentando as correntes no circuito, ela não vem mais apenas do campo inicial, né, da energia inicial armazenada no elemento armazenador, seja ele indutor ou capacitor, mas ela vai vir aqui de uma fonte que está conectada ao circuito, certo? Então, resposta ao degrau, ela geralmente se refere ao fato de que eu vou conectar um determinado instante no tempo, eu tenho o meu circuito lá em alguma situação estacionária, né? E eu vou e conecto uma fonte qualquer ali, né, naquele circuito. E a partir do momento que eu conecto essa fonte, eu quero entender como é que esses grandezas de tensão e corrente no circuito vão se comportar. Então, isso é o que a gente chama de resposta ao degrau. É a mesma coisa de você ter, por exemplo, na sua casa, o seu circuito de iluminação que está desligado, e aí você vai lá no interruptor e liga, né? Aí, a partir daquele, vamos dizer assim, você estaria interessado em entender qual é o comportamento das tensões e das correntes naquele circuito, a partir do momento que você liga a alimentação do circuito, né? Então, no caso, a partir do momento que você conecta uma fonte dessa que é o circuito. Bom, então, resposta ao degrau, a gente tem que resolver agora uma EDO, que ela é uma EDO não homogênea, né? Porque agora a gente vai ter um termo independente aí somado, né? Então, a hora que vocês aplicarem lá a lei de Kirchhoff das tensões e das correntes, vocês vão ver que vai aparecer uma EDO não homogênea, né? Então, a equação diferencial igual a o valor lá constante, né? Bom, aí nesse caso, a solução da equação, ela exige a solução, dois tipos de soluções, né, da equação diferencial. Então, você tem uma solução que a gente chama de solução da equação homogênea, então a solução da equação homogênea vai continuar, no caso da resposta ao degrau, só que ela vai ter que ser somada com uma solução particular, né. Bom, de onde é que vem isso aqui? Vem da teoria de equações diferenciais, que vocês devem saber, né. Com as equações diferenciais vocês veem isso. Bom, então, além, né, de determinar essa solução da equação homogênea, né, que depende desse parâmetro aqui, T tal, né, constante de tempo, e você vai precisar determinar também um valor de regime estacionário, né, então, a grandeza de regime estacionário, que é a solução particular. E aí a solução geral da grandeza que você está buscando, né, seja ela corrente no indutor ou tensão no capacitor, ela vai ter que ser a soma dessas duas soluções, né? Solução particular com solução da equação homogênea. Bom, nesse caso, né, vai sobrar aqui uma constante para você determinar, uma constante A, e ela vai ser determinada, essa constante que fica na equação para ser determinada, ela é determinada pelos valores iniciais que você tem, né? Então, se você substituir t igual a t0 nessas expressões, né, você vai obter essa exponencial aqui valendo 1, né? Então, essa constante vai ficar isolada, multiplicada por 1, e aqui do lado esquerdo você vai ficar com o valor da corrente no instante t0, ou no indutor, né, ou o valor da tensão do capacitor no instante t0, que é a condição inicial que você precisa saber, e essa condição inicial você obtém sempre da análise do circuito. Mas aí, sabendo essa condição inicial, né, o valor inicial e o valor final dessas grandezas, né, que também, o valor final também vai aparecer da análise do circuito, você consegue determinar essa constante a zero nos dois casos, né? Então, a zero vai ser sempre valor inicial da grandeza menos o valor final dela, né? Sempre vai ser valor inicial menos o valor final. Então, basicamente, a gente pode, né, escrever o que a gente chama de resposta geral, né, para esse tipo de circuito, que aí é uma expressão que vai, vamos dizer assim, é uma expressão que vai englobar todos os tipos de resposta que você pode ter no circuito, seja ela resposta natural, seja ela resposta integral, e é basicamente a solução da equação diferencial, considerando todos os casos possíveis, né? Então, para o circuito RL, essa resposta vai poder sempre ser escrita dessa maneira aqui, né? Então, o valor final da corrente
que é a resposta de regime estacionário, né, a solução particular, somado com a resposta transiente, ou a resposta a solução da equação homogênea, e aí esse coeficiente a zero sempre vai valer isso aqui, né? Então, veja que se eu não tiver, se o valor final for zero, né? No caso, o valor final da grandeza for zero, significa que ali naquele circuito não tem fonte nenhuma, né, de energia, além da energia armazenada no indutor. Então, no caso, se a corrente final do indutor for zero, né, se ele simplesmente está utilizando a energia armazenada para sustentar uma corrente no circuito por algum período de tempo, no momento que aquela energia vai embora, né, a corrente final vai ser zero, e aí isso aqui vai sobrar apenas IL de T0, né, multiplicado pela exponencial aqui, como sendo a expressão para IL de T, e isso aí é a expressão da resposta natural, né. Se o valor da corrente for diferente de zero, né, significando que vai ter uma fonte ali no circuito conectado, então você vai ficar com essa expressão aqui para a corrente, né. Então, essa expressão aqui vai atender qualquer que seja o problema que a gente tenha que resolver com esses circuitos, né. Mesma coisa para o capacitor. Então, o capacitor, você sempre tem um valor final, somado, que é a resposta de regime estacionário, somado com a constante, multiplicado pela exponencial. E aí, novamente, né, se o valor final da tensão no capacitor for zero, significa que naquele circuito não vai ter mais nenhuma fonte conectada, só tem o capacitor provendo energia para o circuito, então isso aqui vai virar zero, né, isso aqui vira a resposta natural, e se isso aqui for diferente de zero, isso aqui vai virar a resposta ao degrau, né, então as duas respostas também estão englobadas nessa expressão, certo? Bom, então no caso geral, né, para uma grandeza aí, qualquer seja ela do circuito de primeira ordem, você sempre tem essa expressão aqui, que é meio que a expressão que resume aí, basicamente, toda a análise de circuitos de primeira ordem. Então, se você pegar todas as equações diferenciais, todos os casos que você pode ter para o circuito de primeira ordem, as grandezas que você vai precisar determinar sempre vão poder ser expressas de alguma maneira dessa daqui, né? Então, a grandeza qualquer x vai ser sempre o valor de regime dela, o valor final dessa grandeza, somado com o valor inicial dela, menos o valor final, multiplicado pela exponencial, que depende da constante do tempo do circuito. Então, isso aqui, né, resume aí todo o conteúdo de circuito de primeira ordem para a gente. E, bom, então isso aqui foi basicamente um resumo aí do que vocês têm nas primeiras aulas, as aulas que estavam disponíveis na semana passada, esse é o conteúdo da semana passada, certo? Então, bom, eu espero que vocês tenham visto lá as aulas com detalhes. Então, nas aulas já da semana passada, vocês vão ver que você tem lá o procedimento, né, a aplicação das leis de Kirchhoff para obter as equações diferenciais e a solução das equações diferenciais. Então, aqui a gente só está passando um resumo para o caso dos circuitos RL e RC e vendo aqui o caso geral, né, qualquer tipo de circuito, como é que a gente pode tratar, né, a análise desse circuito, tendo em vista, né, a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, das correntes e a convenção parcial. Bom, alguém tem alguma pergunta com relação a isso aqui? Então, eu fiz um resumo aqui rápido do assunto da aula passada, né, das aulas passadas. E isso aqui é o que a gente vai utilizar para resolver alguns probleminhas hoje, alguns probleminhas aí mais, ainda assim, elaborados. Então, nenhuma dúvida? Bom, pessoal, então,
essa estratégia, né, de problemas envolvendo circuitos de primeira ordem, ela basicamente é sempre a mesma, certo? Então, não muda, não tem muita... Então, toda vez que você tem um circuito de primeira ordem para analisar, primeiramente você está interessado... Aquele circuito só vai ser interessante de analisar quando você tiver algum transiente, né? Porque o comportamento dele em regime estacionário, vocês sabem, né? O indutor no regime estacionário se comporta como um curto, ou no regime estacionário se comporta como um aberto. Né? Então, recai, né? A análise desses circuitos vai recair no que a gente viu no primeiro estágio, então não tem nada de novo ali. Só que quando esse circuito, né, sofre algum tipo de transiente, né, então você conecta ou desconecta alguma coisa do circuito, conecta uma fonte, desconecta uma fonte, conecta um capacitor, um motor ou um outro circuito conectado qualquer, então isso vai causar o que a gente chama de transientes, né, então esse comportamento desse circuito agora vai ser ditado, né, por essas equações diferenciais de primeira ordem, e aí que a gente está interessado, né, então toda vez que isso acontece, a gente tem circuito que estava estacionado numa certa situação, certo? Ele estava lá quietinho. Alguém chegou e fez algum tipo de chaveamento nesse circuito, né? Então, conectou, desconectou alguma coisa. E aí, esse chaveamento causou um transiente. As equações que vão governar esse transiente vão ser dadas pelo que a gente viu aí, essas expressões gerais. E aí, para que a gente obtenha essas expressões, a gente vai ter que analisar o circuito antes do transiente, então o comportamento estacionário do circuito antes de acontecer o transiente, para poder determinar as condições iniciais do circuito. A gente vai ter que identificar qual o tipo de resposta daquele circuito no transiente, né? Então, que tipo de circuito que tipo de resposta vai se encaixar para aquele circuito ali. E depois a gente vai ter que analisar o comportamento em regime estacionário, né? Para a gente poder determinar se houver, né, valores finais para essas grandezas, que a gente também precisa para as expressões. Então, a gente vai, mais ou menos, sempre ter essa estratégia, né? Analisa o circuito em regime estacionário antes do chaveamento e depois do chaveamento. E aí, com essa informação de regime estacionário antes e depois, a gente vai entender como é que o circuito vai se comportar no transiente. Ou seja, a gente vai ter as informações para escrever as expressões que vão dar o transiente daquele circuito. Ok? Então, é basicamente, sempre essa estratégia de resolução desse tipo de problema. Então, vamos começar por esse circuito aí, por esse problema aí, para a gente exemplificar, né? Veja que nas outras aulas também tem exercícios resolvidos com esse tema, tá? Alguns exercícios até mais simples, mas a gente vai colocar talvez um pouquinho mais trabalhoso para vocês verem aí todo o processo, mais uma vez. Então, nesse circuito aqui, nós temos um elemento armazenador, certo? Então, aqui só tem um indutor nesse circuito, tem vários outros elementos, mas tem um elemento. Então, esse circuito aí, pelo fato de só existir um elemento aqui, ele vai se caracterizar como um circuito de primeira ordem, certo? E aí, nesse circuito aqui, primeiro é dito aqui, né, que essa chave, ela está conectada nesse ponto A aqui por um longo período de tempo, ou seja, o circuito está em regime estacionário, com essa chave conectada no ponto A, e aí em t igual a zero, essa chave, ela vai ser desconectada do ponto A e conectada no ponto B, certo? Então, esse circuito, essa parte do circuito aqui que estava conectada a essa parte aqui, agora ela vai ser desconectada e eu vou conectar esses elementos aqui a esse circuito aqui. E aí, bom, um chaveamento aqui no circuito, obviamente, com esse chaveamento aqui, um comportamento transitório vai aparecer, né? Então, esse circuito vai sair de um regime estacionário aqui, e ele vai partir para outro regime estacionário. E aí, esse processo, no meio desse processo, a gente tem um transiente. Bom, então, o problema aqui, né, diz que em t igual a zero, você vai conectar essa chave aqui em B, e essa chave vai ficar conectada em B por 20 milissegundos, ou seja, depois que
depois que passar 20 milissegundos, né, em T igual a 20 milissegundos, ela vai ser desconectada e ela vai ficar solta, né, ela não vai ficar nem conectada em A, nem conectada em B. Ou seja, depois o circuito vai ficar funcionando sem nenhuma, só essa parte aqui, né, sem estar conectado com isso aqui, nem com isso aqui. E aí a gente tem alguns problemas aí para resolver, né, então a primeira coisa que a gente tem que é pedida aí no problema é determinar a corrente no indutor entre 0 e 20 milissegundos. Né? 0 mais é o instante imediatamente após o chaveamento acontecer, né? O primeiro chaveamento acontecer aqui. E 20 menos é o instante imediatamente antes do segundo chaveamento acontecer, né? Ou seja, dessa chave ser desconectada do ponto B. Então, vamos ver aí como é que a gente pode encontrar essa corrente no indutor nesse intervalo. É o primeiro ponto do problema. Alguém tem alguma dúvida sobre o enunciado aí? Ficou claro o que é que a gente tem que, o que é que está acontecendo nesse circuito, e o que é que a gente tem que determinar aí no primeiro ponto? Alguém ficou com alguma dúvida? Bom, então a primeira coisa que é pedida, né? A gente tem que determinar a corrente no indutor. Seria essa corrente IL de T, né? No intervalo aqui de tempo entre 0 e 20 milissegundos, né? Que é quando essa chave aqui, ela vai ser, em T igual a 0, ela vai ser desconectada do ponto A e conectada no ponto B. E vai ficar ali até 20 milissegundos, né? Em 20 milissegundos ela vai ser desconectada. Bom, então aqui, nesse primeiro intervalo, né? Esse circuito, ele vai, né? Eu tenho isso aqui conectado, né? A esse circuito. Ele está em regime estacionário, eu vou conectar isso aqui a esse circuito aqui, né? E vou causar um transiente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar, né? O que é que está acontecendo antes do primeiro chaveamento, né? Em que regime estacionário esse circuito está antes do chaveamento. Então, eu vou colocar aqui agora, né? O que a gente sabe do comportamento desse circuito em regime estacionário, que é o que está acontecendo para T menor que zero, né? Então, veja, no regime estacionário, esse indutor aqui se comporta como um curto, né? Ou seja, não tem queda de tensão aqui. Você tem esse resistor de 10, tem esse resistor de 40, então, se isso aqui é um curto, eles estão em paralelo, né? E também esses dois aqui estão em paralelo com 20, né? E estão em paralelo com a fonte de corrente, certo? Então, o que é que acontece? Se a gente pega aqui T menor que zero, né? O que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um circuito com uma fonte de corrente aqui, um resistor aqui, um segundo resistor aqui e um terceiro resistor aqui, né? Então, esse resistor aqui vale 20, né? 20 ohms, esse aqui vai valer 10 ohms e aqui vai valer 40 ohms, né? E aqui a gente tem uma fonte de corrente para cima, né, de 5 miliamperes. Então, isso é o regime estacionário do circuito, né, antes do primeiro chaveamento. Bom, a corrente que está passando pelo indutor, né, corrente inicial que está passando no indutor é a corrente que desce nesse braço aqui, né. Veja que o indutor, ele virou um curto, né, então ele tem uma corrente constante aqui passando por ele. E essa é a corrente que a gente precisa determinar. Então, essa corrente é a condição inicial do indutor que a gente precisa determinar para poder utilizar lá na determinação da resposta transiente. Então, pergunta aí para vocês, como é que a gente acha essa corrente aí, o valor dessa corrente? Divisor de corrente? Exatamente, Felipe. Diretamente aí um divisor de corrente vai nos dar, né? Então, bom, a gente sabe que para um divisor de corrente, né? Se a gente, vamos dizer assim, a corrente que a gente quer determinar vai ser igual a resistência equivalente. No caso aqui a gente tem mais de
a gente tem mais de um elemento, tem mais de 2 resistores, né? Então, isso aqui vai ficar, vamos dizer assim, se eu quero determinar a corrente IX, né? Então, isso aqui seria a corrente da fonte, e aqui a resistência RX, né? Então, isso aqui tem que ser verdade, né? IX vezes RX tem que ser igual a resistência equivalente vezes a corrente da fonte, né? Então, isso aqui é a equação que a gente tem para determinar IL, né? Então, IL vezes 10 tem que ser igual a 5 miliamperes vezes a resistência equivalente, porque todos os elementos aqui estão em paralelo, né? Então, essa é a expressão que a gente tem aqui. Deixa eu só me dar esse aqui. Então, ou seja, né? Aqui a gente vai ter que IL vai ser igual a resistência equivalente, dividido pela resistência aqui por onde IL está passando, né, que é 10, vezes a corrente da fonte aqui, né, 5 miliamperes. 5, 10 a menos 3. Bom, quem vai ser a resistência equivalente aí dessa associação? 3 resistores em paralelo. Qual vai ser o valor de R aqui? Aqui deu 5,71, professor. Aqui também. Então, exatamente, né? Vai ficar aí 1,1 sobre REC, né? Somatório de 1 sobre 20 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 40, isso aí vai dar REC aproximadamente 5,71. Então, a gente sabe que REC 5,71 ohms. Então, ou seja, essa corrente L vai valer quanto, né? 5,71 dividido por 10 multiplicado por 5, 10 a menos 3. Quanto é que vai dar o valor de L? R$ 571 microampere. Eu acho que você faltou. Alguém confere aí? O meu deu 2,8. 2,85 vezes 10 a menos. É verdade. Acho que foi. Então, isso aqui dá aproximadamente 2, deixa eu colocar aqui. Isso aqui vai dar aproximadamente 2,9. Na verdade, né? Que dá 2,85714. Aproximadamente 2,9 miliamperes, né? Isso. Certo? Ou seja, a corrente que está passando no indutor, né? Antes de acontecer o primeiro chaveamento aqui, ou seja, a corrente no indutor, imediatamente antes do chaveamento, né? Que a gente pode chamar de I0 menos, vale 2,9 miliamperes, né? Mas a gente sabe que o indutor, ele não admite variação instantânea de corrente no momento dos chaveamentos aqui nos circuitos, né? Então, o que acontece? Isso aqui vai ter que ser igual à corrente IL 0 mais, que vai ter que ser igual, né? 2,9 miliamperes. Então, aqui a gente tem já a primeira informação que a gente precisa, né? Para determinar a resposta transiente desse circuito. Então, o que é que vai acontecer? A corrente inicial do indutor vai ser 2,9 miliamperes, nesse caso, né? Bom, aí agora a gente vai ver o que é que vai acontecer quando essa chave aqui está conectada aqui, né? Quando eu tenho agora esse novo circuito aqui. Então, primeira coisa que a gente vai ter que determinar aqui, qual vai ser o tipo de resposta para esse circuito. Então, quando eu conectar essa chave aqui de A para B, qual o tipo de resposta que vai sobrar aí para o circuito RL? Qual vai ser o tipo de resposta desse transiente? Degrau. A resposta é o degrau, né? Porque aqui, veja que no circuito que me sobrou tem uma fonte de energia, né? Tem uma fonte de corrente aqui. Então, se tivesse uma fonte de tensão, né? No caso aqui tem uma fonte de corrente. Então, qualquer fonte que sobrar aqui vai me dizer que o circuito ele vai estar numa resposta ao degrau, né? Bom, então esse é o primeiro ponto. Então, para uma resposta ao degrau, a gente tem que determinar qual vai ser
o valor de regime estacionário, né, daquela grandeza, no caso da corrente no indutor. Então, a gente vai ter que analisar o circuito aqui, novamente, para o caso, né, de vamos dizer assim, do regime estacionário, né? Então, a gente vai ter que definir, achar aqui quem é I infinito, vamos dizer assim, qual é o valor final da corrente no indutor para esse caso aqui. Então, vamos colocar aqui o circuito, né? Então, a gente vai ficar com um resistor aqui de 10, né? Uma fonte de corrente de 10 mili, fora. Isso aqui vai ficar conectado a um indutor, mais um resistor aqui, e outro resistor aqui. Continua o resistor de 40 ohms aqui, né, na história. Então, esse é o circuito que sobrou aí para a gente. E agora a gente tem que analisar o comportamento de regime estacionário desse circuito aqui, né? Já que é uma resposta ao degrau, né? Então, aqui a gente tem 10 ohms, aqui a gente fica com 10 miliamperes, aqui 10 ohms, e aqui 40 ohms. Bom, pessoal, então, nesse circuito aí, agora a gente vai ter que achar quem é IL infinito, né? Quem é? Quem que vai ser, né? Nesse caso, para esse circuito aqui, quem seria o valor da corrente em regime estacionário? Bom, em regime estacionário, novamente, a gente sabe que o indutor se comporta como um curto, né? Então, eu só preciso, novamente, fazer o que eu fiz aqui no primeiro caso, né? Eu vou substituir o indutor pelo elemento equivalente dele, que é um curto, né? Em regime estacionário, e vou determinar quem é essa corrente aqui, né? E L, quem é a corrente que está descendo aqui. Veja que aqui eu vou ficar novamente com um divisor de corrente, né? Na história. Então, agora o divisor de corrente vai ter 10, 10 e 40, né? E a fonte de corrente aqui vale 10 miliamperes, só que ela está apontando para baixo, né? A outra está apontando para cima. Bom, então aqui a gente tem um divisor de corrente, né? Qual seria a resistência equivalente do circuito agora? Dá 4,44, aproximadamente. 4,44 ohms. Isso é a resistência equivalente? Isso, porque fica 10 e 10, né? Aí dá 5, que estão em paralelo, aí fica 5 vezes 40, 200, dividido por 45. Certo. Todo mundo checou aí? Isso aí está correto? Sim, professor. Ok. Aqui deu o mesmo valor. Certo. Então, bom, novamente, né? IL de infinito aqui. Agora veja o detalhe, né? Essa corrente aqui, ela está o sentido está para baixo, né? Ou seja, ela vai subir nesses resistores aqui. A minha referência para a corrente L, a referência que eu adotei é de cima para baixo, né? Ou seja, aqui vai aparecer o sinal negativo, né? Porque a corrente vai estar no sentido oposto da referência. Então, vai ser menos resistência equivalente, 4,44, né? Dividido pela resistência do ramo aqui, que é 10, vezes 10 a menos 3, né? 10 mil, certo? Então, isso aqui, quem vai ser o meu valor final? Quanto é que vai dar isso aqui? Bom, 10 com 10 vai embora, né? Então, vai dar simplesmente 4,44 negativo, né? Miliampere. Certo? Então, tá aqui. Segunda informação que a gente precisa, né? Para resolver, né? A primeira informação é a condição inicial, que é a corrente inicial no indutor. A gente já está aqui. Cadê? Então, aqui. Então, condição inicial está aqui, condição final está aqui. Então, as duas foram devido à análise do circuito aqui em regime estacionário, para os dois casos, né? Então, se a gente olhar lá a expressão que a gente tem para esse comportamento, né? A gente vai ter exatamente
caso do indutor, né? Corrente inicial, a gente sabe. Corrente final, a gente determinou agora. Falta a gente determinar agora a constante de tempo do circuito, né? E aí a gente vai começar a conseguir escrever essa resposta. Professor, Pois não. pode ter uma dúvida? Sim. Pois Eu não. achei que a corrente lá no circuito, lá, essa corrente L aí para o infinito, eu achei que seria igual a de L0+, porque o indutor não aceita, não é variação de corrente. No momento do, assim, a corrente no indutor não varia instantaneamente no momento do chaveamento, né? Do circuito. Então, no momento que acontece um chaveamento, a corrente antes e depois do chaveamento tem o mesmo valor. Agora, corrente inicial e corrente final, assim, depende do comportamento do circuito. Então, a corrente, obviamente, vai variar, né? Dentro do transiente, ela vai variar. Ela não pode ter variação instantânea, né? Ela não pode variar de uma vez, no instante do chaveamento. Entendi. Então, esse é para depois de I0+, não é isso? Essa que deu menos 4,44 mA. Exato. Então, ela vai começar com 2,9 e aí ela vai diminuindo, vai passar por zero e vai ficar negativo e vai para esse valor aqui. A gente vai ver, tem uma simulação que eu coloquei aqui que vocês vão ver isso acontecendo. Entendi, obrigado. Um erro comum nesse tipo de questão, e isso, novamente, né, eu vou falar aqui, mas eu tenho certeza que vai aparecer na prova, né, no mínimo uns 2 ou 3, que é o seguinte: toda vez que tem um circuito desse tipo aqui, o pessoal tende a dizer que o valor final da corrente aqui vai ser o valor final da corrente da fonte aqui, da fonte de corrente, né? Então, aqui, tem muita gente que chega nesse circuito e aí vai fazer análise e diz, não, o valor final, o indutor vai se comportar como um curto, toda a corrente da fonte de corrente vai passar por ele, né? Então, obviamente, errado, né? Porque a corrente que vai passar, a corrente final que passa no indutor depende do circuito, né, das conexões do circuito que ele está associado, né? Então, se não existisse esse resistor aqui, né? Se esse resistor de 10 ohms não tivesse aqui, aí sim você teria um curto. Quando no regime estacionário, né, você teria um curto aqui para o indutor, então um curto, né, não passaria corrente aqui, no de 40 ohms, também não passaria no de 10 ohms, e toda a corrente teria que passar pelo curto. Aí tá certo, né? Aí, no caso, se não tivesse esse resistor aqui, você teria a corrente final aqui menos 10 miliamperes, né? Mas veja que, como o circuito não me diz isso, né? Em regime estacionário tem outra coisa, né? Então, mas mesmo assim, tem muita gente que, quando chega nessa parte de resolução da questão, vai dizer que a corrente todinha da fonte vai passar pelo indutor, porque é um indutor curto, né? De forma equivocada. Professor, Pois não? nesse caso, se ao invés do indutor a gente tivesse um capacitor, o V infinito seria a tensão de TV, não, né? Sim, sim, se você resolve o circuito, determina o circuito equivalente TVNAM, né, a corrente do circuito T igual a infinito com o capacitor vai ser zero, né, e V infinito vai ser... Tem um problema, o segundo problema envolve... o próximo problema vai envolver o circuito RC. Exatamente isso aí que você está... Professor, Pois não? no caso, todas as vezes, a gente tem que determinar sempre o regime estacionário, as correntes para o indutor, né? Sim. Mas, por exemplo, se eu saísse da chave B para a chave A, por exemplo, no caso, quando eu fosse para a chave A, na chave A, eu ia considerar agora IL infinito, né? Desculpe, como é? Se você saísse da chave B para a chave A... Isso. Porque eu estou saindo da chave A, depois indo para a chave B, né? Você pode dizer o seguinte: eu posso deixar essa chave conectada aqui muito tempo, vamos dizer assim, né? Sim. Para que esse circuito vá para o regime estacionário, aí depois eu volto de B para A chave A. Certo? Aí em A, aí o valor inicial agora, aí o valor inicial agora vai ser esse aqui, né? Menos 4,44. E aí ele vai pular de novo para esse valor aqui, né? Ele vai sair de menos 4,4 e vai voltar para 2,9. Que é o valor de regime estacionário desse outro circuito aqui. No caso, 2,9 seria o IL infinito. Ele só vai inverter. Você só vai inverter o problema. Isso aqui vai ser o inicial, isso aqui vai ser o final, né?
Ah, entendi. Foi uma analogia final e inicial, né? É. Certo, certo. Exatamente. Bom, pessoal, aí agora, a última coisa que falta é a gente determinar a constante de tempo desse circuito que está aqui, né? Então, veja que esse circuito que a gente tem aqui, né? Ele tem 1, 2, 3 resistores, tem um indutor, ou seja, para a gente determinar a constante de tempo dele, a gente tem que determinar o circuito equivalente de TV não, porque a constante de tempo vai depender agora da resistência equivalente de TV não, certo? Então, a gente vai ter que reduzir esse circuito aqui, né, a um circuito com uma fonte de... na verdade, a gente não precisa nem saber o valor da fonte da tensão de TV não, né, só da resistência de TV não, porque aí a gente vai poder determinar a constante de tempo do circuito com o valor da indutância aqui, certo? Então, aí, deixa eu só apagar aqui do lado, né? Então, essa informação aqui a gente já tem, agora falta a gente determinar a constante de tempo. Então, a constante de tempo, a gente vai ter que determinar, para a gente determinar a constante de tempo, a gente precisa saber da resistência equivalente TV não, do ponto de vista dos terminais do indutor. Então, se a gente utilizar o que a gente sabe, né, da resistência equivalente TV não, né, vamos utilizar o método como a gente só tem fonte, como a gente só tem fonte independente aqui, né, vamos eliminar a fonte independente e calcular a resistência equivalente, simplesmente calculando a resistência equivalente do ponto de vista dos terminais do elemento, né. Então, vamos colocar o circuito que a gente fica aqui, do ponto de vista dos terminais do indutor, né, então, a gente fica com esse circuito aqui. Faltou aqui faltou... Então, a gente vai ficar com esse circuitozinho aqui. Tem um resistor aqui está o... Pronto. Então, aqui a gente fica com 10 ohms, né, desse lado aqui, 40 ohms desse lado aqui, e desse lado aqui, e aqui no meio 10, né. Aí a gente tem que determinar a resistência equivalente do ponto de vista desses pontos aqui, que é onde está conectado o indutor, certo? Veja que eu eliminei a fonte de tensão aqui, colocando um aberto, né. Então, ela estava em paralelo com esse resistor aqui, eu simplesmente coloquei um circuito aberto e desapareceu aí do circuito. Aí a pergunta é, quem é a resistência de TVNAN aí? Quem é o valor de R de TVNAN? Qual o valor da resistência equivalente desse circuito aí, do ponto de vista desses terminais? Fica o paralelo de 10 com 40, em série com 10. Então, segundo o Michel aí, né, eu tenho esse resistor em paralelo com esse, né, então posso calcular um equivalente, e aí esse em paralelo com esse vai me dar um resistor equivalente que vai estar em série com esse aqui, né. Então, desses pontos aqui eu vou ficar com a seguinte expressão, né, então, resistência de TVNAN, que vai ser igual a resistência equivalente, vai ser 10 em paralelo com 40, né, vou colocar aqui, somado com 10, né. Então, quanto é que dá isso aí? 18,9 aproximadamente. Confere. Alguém confere aí as contas, se é isso mesmo? Eu acho que dá exatamente 18, não? Pelo menos, né? É isso, professor, dá 18. O paralelo de 10 com 40 é 8. Aqui deu 18 também. Não, é verdade. É porque eu considerei como 45, Então, 18 ohms, né? Então, essa aqui é a minha resistência de TVNAN, né? Conectada aos terminais do indutor. Pronto, agora eu já consigo determinar a constante de tempo do circuito, né? Então, a constante de tempo do circuito, que vai valer L sobre a resistência de TVNAN, isso aqui vai valer 1 sobre 18. Ok? Pronto. Então, aqui agora a gente já consegue escrever a expressão do transiente desse circuito aí. Então, o transiente desse circuito, né? Se a gente colocar aqui de L, de T, vai ser o valor final, que é menos 4,4
44, né? Somado, aí abre aqui o parênteses, valor inicial, que é 2,9, né? Menos, né? Menos o valor final, então menos 4,44. E aqui, exponencial, né? De menos Menos 18. t menos t0, né? Dividido pela constante de tempo, né? 1 sobre 18. 1 sobre 18. Fica aqui embaixo, né? Bom, T0 aqui pra gente, quem é uma coisa que eu esqueci de falar, né? Quem vai ser o T0 aqui pra gente? Vai ser 0, né, professor? 0, né? 0. Então, T0 aqui pra gente é 0. 0 segundos, certo? Então, isso aqui, na expressão, vai valer 0. Bom, então, deixa eu colocar aqui do lado esquerdo, né? Então, a gente fica com IL igual menos 4,44. Aí, 2,9 mais 4,44 vai dar o quê? 7,34. 34, exponencial de menos 18t, não é isso? Então, essa aqui é a expressão que a gente obtém nesse intervalo aí de t entre 0, né, e 20 milissegundos. Então, deixa eu só destacar aqui. Certo? Então, tá aí, né, a resposta da primeira questão, do primeiro item da questão. Professor, nesse caso é até 20 menos, né? Exato, até 20 menos, certo? Então, a corrente ali, a gente determinou a expressão, certo? Bom, letra B pede para a gente determinar a tensão nos terminais de indutor, né? Antes e depois, imediatamente antes e imediatamente depois do chaveamento. Então, vamos ver isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui o que eu esqueci de colocar. Então, isso aqui é 20 menos. Bom, a corrente está aqui, né, determinada. Vamos para a tensão, antes e depois. Imediatamente antes e imediatamente depois do chaveamento. Então, a primeira pergunta é, quanto é que vai valer a tensão imediatamente antes do chaveamento? 0, Por que vale 0? porque como vai estar em regime estacionário, a corrente vai ser constante, né? Logo, a derivada da tensão vai ser nula. Nesse caso, Exatamente. a derivada da corrente. Exatamente, né? Então, aqui, se a corrente está constante, né? Em t igual a 0 menos, que é antes de eu fazer o chaveamento, então a tensão tem que ser 0, porque aquele indutor está se comportando como um curto. Né? Então, corrente constante, derivada nula, então tensão 0. E para VL de 0 mais, qual é a tensão no instante imediatamente após o chaveamento? Então, isso aqui, né, como é que a gente acha? Vai ser L, D e DT, né? A indutância pela derivada da corrente. Então, L, T e L, DT, né? Calculado em T igual a 0, né? 0 mais. Então, isso aqui eu vou calcular para T igual a 0 mais, né? A expressão que me diz, né, quando é que vale essa corrente em T igual a 0 mais, está aqui. A gente obteve na letra A. Então, se a gente quiser achar a tensão aí, com quem vai ser essa tensão, né? Isso aqui vai ser L que vale 1, né? E a derivada disso aí, né? A derivada na constante vai valer 0, então vai ficar 7,34 vezes exponencial de menos 18, t multiplicado por menos 18. É isso? Então, VL de t vai valer quanto aí? 7,34 vezes 18 vai dar quanto? Menos 132,12. Exponencial de menos 18t. 12, né? Exponencial de menos 18t, né? Isso aqui para
P menor ou igual a 0 mais, menor ou igual a 20 menos. Ok. Bom, para achar o valor dessa tensão, né, em T igual a 0 mais, eu só substituo o zero aqui, né, nessa expressão. Então, esse exponencial vai para 1, vai me sobrar aí menos 132 milivolts, né? Essa expressão aqui, na verdade, está em... Como isso aqui, como a corrente está em miliampere, né? Eu até esqueci de colocar aqui. Miliampere. Isso aqui vai estar em milivolts. Então, VL de 0 mais igual a menos 132,2 aí, milivolts. Certo? Então, conclusão. Tem variação instantânea na tensão nos terminais do indutor? Sim ou não? No momento de chaveamento? Sim. Sim, né? O valor imediatamente antes é diferente do valor imediatamente depois. No caso aqui tem um salto de menos 132 milivolts. Então, isso aqui indica que teve uma variação instantânea, né? De tensão nos terminais ali do indutor. Bom, vamos ver se essas respostas estão corretas mesmo, né? Então, eu coloquei aqui, eu acho que vocês devem utilizar, talvez vou mandar inclusive aí no chat, para vocês, mas eu acho que vocês inclusive devem utilizar esse simulador aí, quando vocês estão trabalhando com circuitos, para checar as respostas ou alguma coisa do tipo. Então aqui, como é exatamente o circuito que vocês estão vendo aí, né, é exatamente esse circuito que está aí, né, que a gente analisou. Então, tem aqui a corrente de 5 mili, resistor de 20, aqui fonte de 10 em paralelo com 10, fonte de 10 mili, né, em paralelo com resistor de 10, e aqui tem um indutor de série com resistor de 10 e aqui 40, né. Então, inicialmente, veja, inicialmente aqui, o circuito está em regime estacionário com a chave conectada aqui, né, nesse ponto aqui. Então, se a gente vem aqui com o mouse, né, e ver aqui, no caso, do lado aqui, você tem os valores para o indutor. Então, aqui bom, se eu colocar o mouse aqui em cima do indutor, vocês vão ver aí do lado direito, né, da tela, aparecem as informações, né, a corrente que está passando por ele, tensão e outras informações aí. Veja que a corrente que está passando por esse indutor aí, ela vale 2,857, que é aproximadamente aí 2,9 que a gente calculou, certo? Então, no regime estacionário, o valor que a gente calculou lá está correto, né? Então, 2,857, aproximadamente 2,9. Então, veja que aqui, né, a corrente está constante, tensão zero, corrente constante, e aí a gente pode fazer o quê? Pode vir aqui e fazer o transiente, né? Então, vai aparecer o transiente aí, e aí se a gente, deixa eu passar um pouco aí, a gente dá uma pausa aqui, então veja que aqui, né, isso aqui é corrente e tensão, né, do lado esquerdo aqui vocês têm corrente e tensão no indutor. Então a corrente ela estava constante, tá vendo? Aí no momento do chaveamento, ela entrou aqui no transiente, né, para o novo valor de corrente. Então veja que ela estava positiva aqui, 2,85, ela vai descendo na direção de menos 4,4, né? E aqui, né, a tensão antes era zero, e ela deu um salto aqui imediatamente, ó, aproximadamente 130, né, porque não dá para, o gráfico não tem uma pressão para ver exatamente aqui, próximo de T igual a zero, mas tem aqui aproximadamente menos 130 milivolts, certo? Então, acho que, bom, precisaria dar uma mexida nos parâmetros da simulação para chegar aqui próximo, né? Mas vocês veem que é um valor muito próximo ao do valor que a gente calculou, né? Foi menos 132, o valor da tensão no indutor, certo? Ok? Então, tá aqui exatamente o que a gente viu. E aí, se a gente deixar a simulação rodar aí mais um pouco, né? Vocês vão ver que a corrente, ela vai estacionar. Ela parou aqui, ó, menos 0,4 já. Menos 4,4, alguma coisa. Então, ela já está chegando aí.
no valor final. Tá vendo? Menos 4,4, agora sim. Menos 4,442 miliamperes, certo? Ou seja, a resposta que a gente encontrou lá, final, também está correta. Ok? Então, veja que comportamento de um circuito que tem, né, esses elementos, né, ele sempre, né, o comportamento transiente é sempre o circuito saindo de um estado estacionário e indo para outro estado estacionário, né? E aqui no caso ele saiu de um estado que a corrente do indutor era 2,9 mA e foi para um estado que a corrente agora é menos 4,4, certo? Então é sempre uma mudança nesse estado, vamos dizer assim, né, do indutor, que causa o aparecimento desse transiente. E isso aqui a análise que a gente faz no circuito, né, pelas leis de Kirchhoff, permite a gente analisar e determinar como é que essas grandezas vão realmente se comportar, né, resolvendo as equações diferenciais. E aí, né, aqui no caso, a gente pode, inclusive, checar com a simulação o que acontece. E aí, novamente, né, se eu voltar a chave para a posição de volta, né, aí a corrente do indutor, de novo, ela tem que voltar para a corrente de regime estacionário do outro caso, né, que era 2,9. Então, veja que aqui, eu tenho a chave, né, tem outro transiente acontecendo e a corrente vai voltar aqui para aproximadamente 2,9, né, 2,85. Então, exatamente como esperado. Ok? Vocês utilizam, eu creio que alguns de vocês utilizam que eu já vi algumas pessoas vindo tirar dúvida mencionando ou com relação a esse simulador, né? Mas ele é interessante. O simulador é interessante para a gente ver, principalmente esses circuitos que tem comportamento transiente, é interessante. E aí você pode mexer e ver, inclusive checar se as suas respostas estão corretas, né? Comportamento de regime estacionário, se a análise que você está fazendo está correta. Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso aqui? Então, aqui, na medida do possível, eu vou colocar o circuito que a gente for analisando para nesse simulador, vamos dizer assim, vou colocar para vocês aí alguns simulações desse circuito para vocês poderem comparar aí, quando vocês estiverem respondendo, né, ou analisando, se o que vocês estão fazendo aí está fazendo sentido ou não. É isso? Bom, então deixa eu só voltar aqui. Para o caso, para o circuito, né, para os itens que a gente estava vendo. Bom, então a gente resolveu aqui letra A, letra B. Então, letra C pede para a gente determinar a tensão nos terminais desse resistor aqui, né? Então, quero saber qual é o valor dessa tensão sobre o resistor de 40 ohms e, vamos dizer assim, eu quero esse valor dessa tensão, né, para ter imediatamente antes do chaveamento e imediatamente depois do chaveamento, né? Então, essa letra C aqui, deixo para vocês aí fazer em casa, né? A gente vai discutir aqui como fazer, né? Então, como é que vocês fariam, né? Como determinar a tensão nesse resistor aqui? Imediatamente antes e imediatamente depois, né? Como é que a gente pode fazer isso com o que a gente sabe desse circuito? Qual seria o caminho? Como eu já tenho o valor de L, eu determinaria a queda de tensão nessa resistência de 10, e eu sei que o resistor de 40 está em paralelo com o indutor e essa resistência de 10. Então seria a soma delas duas, né? Exatamente. Então, basicamente, você vai utilizar o quê? A lei de Kirchhoff das tensões, né? Lembrando que lei de Kirchhoff das correntes e lei de Kirchhoff das tensões são válidas para todos os instantes do circuito, né? Então, tanto a lei de Kirchhoff das correntes como a lei de Kirchhoff das tensões, elas vão ser válidas em 0 mais e em 0 menos, né? Então, aqui, a gente já determinou o valor dessa tensão, né, em 0 menos e 0 mais, então, a gente pode
sabe, né, qual é o valor dessa queda de tensão aqui, sobre o indutor, e sobre esse resistor, né, a queda de tensão vai ser determinada pelo valor da corrente aqui, 0 menos e 0 mais, que é a mesma, né, 2,9. Então, se você multiplica esse resistor aqui por 2,9, você tem a queda de tensão aqui, tanto em 0 menos quanto em 0 mais. E aí, fazendo essa, né, a soma aqui, você vai obter a queda de tensão sobre esse resistor aqui, né, direto. Então, ele diz das tensões aí aplicado diretamente. Então, isso aí vocês fazem em casa. Bom, então, letra D, que ela está perguntando aí, é o que é que vai acontecer com a corrente do indutor depois, né, de 20 milissegundos. Porque em 20 milissegundos eu vou novamente desconectar essa chave aqui, só que agora eu não vou conectar de volta no ponto A, vou deixar ela aberta, né? E aí a gente vai ficar apenas com esses elementos aqui conectados. Então, a gente precisa determinar, né, qual é a corrente que vai aparecer aqui nesse circuito a partir do momento que eu faço essa desconexão. Então, vamos voltar aqui. Professor, Pois não? pode repetir, por favor, aí a parte desse resistor do 40 ohms que o senhor falou? Como encontrar a tensão aí? Para você encontrar a tensão aqui, você vai precisar, né, quer dizer, você vai precisar utilizar a lei Kirchhoff das tensões nessa malha aqui, né? Então, você pode colocar uma polaridade de referência aqui para essa tensão, dizer aqui, chamar isso aqui de V1, com essa polaridade aqui, né? Então, você pode colocar aqui essa polaridade aqui para V2, né? Então, basicamente, você vai ter que determinar V1 em 0 menos, né? E V1 em 0 mais, não é isso? Se você aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui, né? Você vai ficar aqui com, vamos dizer, percorrendo a malha no sentido horário, menos V2, menos VL, mais V1, isso aqui igual a zero, né? Então, ou seja, V1 vai ser igual a V1, V2 mais VL, certo? Ou seja, aqui você vai ter que achar V2 de 0 menos, somado com V2, isso aqui, V2 de 0 menos, somado com VL de 0 menos, né? Então, isso aqui vai ser V1 de 0 menos. V1 de 0 mais vai ser a mesma coisa, só que de 0 mais, né? Então, você tem que achar V2 de 0 mais, somado com VL de 0 mais. Esses valores aqui a gente já achou, né? No item anterior, VL de 0 menos e VL de 0 mais. Então, esse aqui a gente já sabe. Falta determinar V2 de 0 menos e V2 de 0 mais. Mas isso aqui, como o Michel falou aí, né? Você vai obter pela lei de Ohm, né? Porque você tem esse resistor aqui, lei de Ohm, né? A tensão V2 vai ser igual a 10 vezes IL, né? Conversão passiva, corrente na direção da queda da tensão, sinal positivo, né? Ou seja, você vai ter que determinar, né, o valor disso aí em 0 menos e em 0 mais, e aí você determina a queda de tensão sobre o resistor de 40 ohms. É a aplicação direta da lei de Kirchhoff das tensões. Entendi agora. Obrigada, professor. Okay. Bom, então, voltando aqui, né, no caso, para determinar a corrente depois de 20 segundos, né, quando vai acontecer o segundo chaveamento aí no circuito, novamente a gente vai ter que analisar a situação em que se encontra, né, a corrente que está passando por aqui se encontra no momento do chaveamento. Bom, então vamos ver aqui. Como é que eu posso determinar o valor dessa corrente, né? Deixa eu começar aqui do lado esquerdo, isso aqui. Então, como é que eu posso determinar o valor dessa corrente, né? A corrente que está passando pelo indutor, em T igual a 20 milissegundos. Como é que eu faço isso? Professor, nesse caso aí a gente vai ter uma resposta natural, né?
Então, um dos passos é identificar a resposta, como você está falando, vai ser uma resposta natural, né? Porque para aquele circuito não existe nenhuma fonte conectada. Então, o I infinito, nesse caso, né? O I estacionário seria o I inicial para a resposta natural, né? Exato. Só que agora, veja, a questão disse que o chaveamento aconteceu em 20 milissegundos, né? Então, 20 milissegundos, a gente não sabe se o circuito já está no regime estacionário, né? No caso, professor, eu poderia substituir esse T0 na equação que eu encontrei para o intervalo anterior, né? De 0 a 20 milissegundos menos. Exatamente, certo? Então, a gente sabe como é o comportamento de L de T, né? Para qualquer T, né? Como ele disse que o chaveamento ocorreu em 20 milissegundos, então, se eu quiser determinar, vamos dizer assim, primeiramente, o T0 agora vai ser 20 milissegundos, né? Então, o primeiro chaveamento aconteceu em T igual a 0, então o T0 lá era 0, e agora T0 vai ser igual a 20 milissegundos. Então, é o primeiro ponto. Bom, para determinar o valor inicial da corrente, né, IL em T0, a gente tem o quê? A gente vai ter que determinar o valor dessa expressão aqui, né, que a gente obteve para a corrente, calculado em T igual a 20 mili, né? Isso aqui vai ser menos 4,4, somado por 7,34, né? Exponencial de menos 18 vezes 20, 10 a menos 3. Então, isso aqui vai me dar a corrente em T0, né, agora. Então, IL de T0. Quanto é que vai dar isso aí? Quanto é que dá essa expressão aqui? Menos 4,4, somado com 7,34, multiplicado pela exponencial de menos 18 vezes 20 mil. Dá menos 4,44 mais 7,34 exponencial de menos 0,36. Certo, mas aí quanto é que dá o valor? Quanto é que vai dar o valor aí? IL de T0? Era exponencial ao... Ô, professor, essa parte da exponencial aqui foi para 0. Então ficou só menos 4,44. Você multiplicou por 10 a menos 3? Aqui deu 0,68. Vou conferir aqui. Dá isso aí. Dá 0,68, né? Isso. 0,68 miliampere. Então, essa é a corrente que está passando pelo indutor, né? No momento em que esse novo chaveamento ocorre aqui, né? Agora, T0 vale 20 milissegundos. Bom, a gente sabe que não tem nenhuma fonte, né? Depois que eu abrir isso aqui está aberto, está conectado a nenhum desses pontos, então só tem isso aqui. Resistência de TV não aí, tranquilo, né? Qual é a resistência do circuito? A resistência de TV não? 50 ohms. 50, né? Então, 50 ohms está aí, a resistência de TV não, ou seja, a constante de tempo do circuito agora vale L sobre R, né? No caso, 1 sobre 50. Essa é a minha constante de tempo. O valor inicial da corrente está aqui, e eu sei que a resposta é uma resposta natural. Ou seja, se a resposta é natural, então eu tenho o seguinte, né? I de T vai ser IL de T0, né? Exponencial menos T menos T0, dividido pela constante de tempo. Certo? Ou seja, daqui direto, né? I de T e L, no caso de T, vai ser igual o valor que a gente achou inicial, então 0,68, exponencial de menos 50, né? 1 sobre 50 fica 50 multiplicando, T menos 20 vezes 10 a menos 3, certo? Isso aqui em miliampere. Ok? Então tá aí. Veja que a resposta é natural, tranquilo, né? Porque a gente já sabe que o valor final vai ser 0. Hoje não precisa nem se preocupar com a análise do valor final, só do valor inicial. Então essa é a corrente
que vai aparecer no indutor, né? Então, veja que a corrente do indutor aqui, ela está indo na direção de menos 4,44, né? E aí, veja que quando acontece esse chaveamento, né, ela ainda é um valor positivo, na verdade, né? Então, ela ainda está longe de chegar no valor final dela aqui de menos 4,4. Ela está em 0,68. Só que nesse instante aconteceu um outro chaveamento no circuito. E aí, esse chaveamento, né, desconectou isso aqui. E aí, agora eu tenho um novo circuito de resposta natural. E aí, o valor final da corrente vai ser zero. Então, de 0,68, na verdade, ela vai começar a cair, decair para zero. E aí, vai morrer lá, né? O valor final aqui, quando a energia acabar, não vai ter mais corrente nenhuma no circuito. A Deus está perguntando, não precisa fazer análise em T0 menos e T0 mais. A gente fez análise aqui, viu, Adeus? Veja que, novamente aqui, né? Isso aqui, a mesma coisa vai valer. Deixa eu só... IL de T, né? T0 menos, isso aqui tem que ser igual a IL de T0 mais, né? Então, se eu pego essa expressão aqui, né? Substituir T igual a 20 mili, né? Que é o meu tempo agora, T0. Se eu substituir 20 mili aqui, isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai dar 0,68 mA, que é justamente a corrente que eu tenho antes do chaveamento, né? Certo? Então, isso aqui vale, né? A mesma coisa eu posso fazer a análise para a tensão, né? Veja que a tensão também vai sofrer aqui, nesse chaveamento, a tensão vai sofrer uma variação, né? Porque antes, a corrente é dada por essa expressão aqui do lado esquerdo, né? Então, se eu derivar e substituir T igual a 20, nessa expressão, 20 mili, né? Eu vou obter um valor para a tensão. Já para essa expressão aqui, né? Se eu derivar e multiplicar... Se eu derivar essa expressão aqui e multiplicar pela indutância, né, eu vou obter também um valor diferente de tensão. Então, vocês vão ver que nesse chaveamento também vai aparecer uma descontinuidade na tensão, né? É só você fazer a derivada aí, substituir T igual a 20 mil. Você vai ver que os resultados de tensão vão ser diferentes. Então, essa análise aqui, Michel, ou Adailson, né, a gente fez... indiretamente, né? Mas a mesma situação vale, né? Tanto no primeiro chaveamento como no segundo. A estratégia é sempre a mesma. O que pode confundir vocês é que algumas vezes o chaveamento pode acontecer no regime estacionário, aí quando você diz, bom, o circuito passou muito tempo com a chave conectada, alguma coisa assim, significa que o chaveamento está acontecendo no regime estacionário. Aí vocês sabem que a análise tem que ser feita substituindo o indutor pelo elemento equivalente ao regime estacionário. Isso é uma coisa. Mas aí quando diz, o segundo chaveamento aconteceu em T igual a 20 milissegundos, você não sabe se aquele chaveamento está realmente acontecendo no regime estacionário ou não. E aí, por via das dúvidas, né, você vai ter que utilizar as expressões que você sabe da corrente, né, ou da tensão, no caso do circuito RC, para poder determinar o valor inicial da grandeza, né, no momento do segundo chaveamento. E isso aqui foi o que a gente fez, né? Então, a gente viu que a corrente aqui, ela valia 0,68, que está longe do valor de regime estacionário, né, desse primeiro ponto aqui. Então, 20 milissegundos não é tempo suficiente, entre outras palavras, né, para esse circuito aqui chegar no regime estacionário. Então, a corrente aqui ainda não tinha chegado em menos 4,44. Só que aí, esse chaveamento aconteceu e eu preciso determinar as condições iniciais desse chaveamento. Então, determinamos aqui a corrente, depois determinamos a resistência de TV não e a constante de tempo do circuito que ficou, né? Sabendo que é uma resposta natural, a gente sabe a forma da resposta, e aí é só escrever, né? Professor, Pois não? aí no caso, quando acontece comutação sequencial, né? O IL vai continuar sendo o mesmo, né? Porque, assim, quando for o circuito RL, no caso. Porque tem que continuar respeitando esse princípio, né?
A corrente no indutor, ela nunca varia, né? Então, isso você utiliza toda vez que você vê o transiente lá, né? Ou se a chave foi desconectada ou desconectada do circuito, né? O que tem que acontecer é que o circuito, ele tem que, quer dizer, a corrente lá tem que ser contínua, né? Então, a gente sabe do comportamento do indutor e do capacitor. Então, essa informação é utilizada para determinar as condições iniciais. Independente de quando o chaveamento ocorre, de como o chaveamento ocorre. Então, isso tem que ser sempre verdade. A Adelson está perguntando, então podemos seguir sempre esse mesmo? É sempre esse roteiro, Adelson, não tem nem como você escapar, certo? Não tem absolutamente nenhum problema de circuito de primeira ordem, né, que não vai exigir que você faça exatamente isso, né? Analisar o comportamento do circuito antes do chaveamento, depois do chaveamento e utilizar o que você sabe durante o chaveamento, né, que é tensão do capacitor não varia e corrente no indutor não varia. Utilizando isso aí, as expressões que você sabe da resposta geral, você vai resolver 100% do circuito. Qualquer circuito que aparecer no livro aí, ou em qualquer livro, você vai poder resolver. O que confunde vocês aqui, muito, né? Primeiro, nas provas, né? Quando tem um segundo chaveamento, ninguém nunca lembra que o T0 muda, né? Nas expressões. Então, geralmente, o pessoal coloca as expressões e não coloca o T0 aqui, né? Então, coloca T nas duas expressões e fica errado, né? Tem esse erro de dizer que toda corrente passa pelo indutor, de qualquer forma, né? Se tiver uma fonte de tensão, toda a tensão está aplicada no capacitor e toda corrente passa no indutor, né? Nem sempre isso vai ser verdade. Então, esse é outro erro comum, né? Não analisar o circuito e já assumir. Porque, geralmente, vocês fazem alguns exercícios do livro, né? Sempre nessa situação. Aí, cristaliza aí na mente de vocês isso, que nem sempre é verdade. E depois, então, fora esse erro do T0, né, do chaveamento, e fora esse erro de assumir esse tipo de coisa sem analisar o circuito direito, né, basicamente o procedimento é mesmo. Se a gente fizer 100 questões disso aqui, vai ser sempre 100 vezes a mesma coisa, sabe? Então, com os exercícios que vocês têm nas aulas já que foram disponibilizadas aí assíncronas, né, offline, e os exercícios do livro, mais exercícios que a gente faz aqui, quer dizer, é só uma repetição, mas se torna repetitivo, na verdade. Ok? Alguém tem... Agora sim, é importante que vocês entendam também, né, além de obter essas expressões aí, entender se as expressões fazem sentido, né, e se o comportamento físico do circuito é o que você espera, né, dele, porque isso é o que é o trabalho, assim, o engenheiro, ele não só entende da solução do problema, mas ele entende também da interpretação física do que está acontecendo ali, né. Então, veja que, sem nem analisar esse circuito aqui, né, a gente pode partir para algumas conclusões, né, por exemplo, na situação em que esse circuito está em regime estacionário, essa corrente, ela está vindo nesse sentido aqui, né, então a corrente está descendo aqui, então ela tem que ter um valor inicial positivo, né, só que quando acontecer esse chaveamento, né, essa corrente, né, essa fonte corrente, ela está mandando corrente nesse sentido, né, significa que eu espero, né, que no próximo, né, se eu deixasse essa chave conectada aqui indefinidamente, inevitavelmente a corrente que vai passar nesse ramo aqui, né, quando o indutor virar um curto, ela vai ter que estar no sentido oposto, né, ou seja, ela vai ter que ficar negativa. Então, se eu obtivesse nessas expressões aqui alguma corrente que não fosse negativa aqui, né, que o valor final dela aqui não fosse negativo, automaticamente eu já sei que a minha resposta está errada, né, porque ele não condiz com o comportamento físico que eu espero desse circuito aqui. Outra coisa é o caso da resposta natural, né? A resposta natural,
o comportamento físico que eu tenho no circuito, eu tenho uma certa energia armazenada no indutor, essa energia vai ser utilizada para sustentar uma corrente nesse circuito, né? Enquanto que o indutor fornece a energia, os resistores vão consumir essa energia, né? Então, significa que essa energia tem que ir diminuindo com o passar do tempo, que ela está sendo consumida pelos resistores, ou seja, a corrente também tem que ir diminuindo. Então, qualquer expressão que não seja desse tipo aqui, né, com uma exponencial que decresce, ela não está condizente com o comportamento físico que você espera do circuito. Então, automaticamente, aquela expressão, ela está, vamos dizer assim, não está condizente com o que você espera. Né? Então, e também vocês viram na simulação que a gente mostrou, né? Tudo isso aqui, se você colocar na simulação, você tem que ver a mesma coisa, né? Então, uma coisa é você resolver obter essas expressões, outra coisa, e mais importante, né, você saber analisar e realmente entender que aquilo ali está correto, né? Não tem nenhuma coisa estranha acontecendo, que é justamente o que você espera do funcionamento do circuito. Ok? Então, é assim essas questões de circuito primeira ordem, né, não tem muito, assim, uma vez que você chega aqui, vocês veem todos os casos aí, e vocês veem o caso da resposta geral, né, que é isso aqui, que vai servir para todo o circuito, aí o procedimento é o mesmo, determinar o valor da grandeza no instante de chaveamento, instante inicial, ou seja, o instante T0, que você está interessado, o valor final, então, naquela grandeza vai, determinar a constante de tempo do circuito, e aí você tem a expressão do transitório, e morreu, né? Morreu aí as questões. O que pode dificultar é você ter mais de um chaveamento, etc., mas aí é mais do mesmo, né? 2 chaveamentos, você vai fazer a mesma coisa 2 vezes, etc. Bom, eu tinha colocado aqui um exercício com o capacitor, né? Com o circuito RC, que, bom, enfim, vai na mesma linha, então eu vou deixar esse exercício aqui, eu vou disponibilizar esse conteúdo lá no Moodle, né, como sempre, aí vocês vão poder ver, né, vocês vão poder resolver, né, e podem aí tirar as dúvidas na próxima aula, né. E para esse circuito aqui eu também coloquei um simulador, então vocês clicarem aí vai aparecer, deixa eu simular, simulador. Então, vou só comentar aqui o simulador, porque aí vocês, quando vocês estiverem resolvendo, vocês podem utilizar o simulador para saber se vocês estão chegando na resposta correta ou não. Bom, mas no caso desse circuito aqui, né, tem uma fonte corrente, em paralelo com a resistência de 10 aqui, um resistor de 5, e desse lado aqui tem um resistor de 25, e aí tem um capacitor que tem 10 volts, né, ele tem uma carga inicial, uma tensão inicial de 10 volts, e ele vai ser conectado quando eu conectar essa chave aqui, certo? Então, inicialmente, vocês vão ver aqui no gráfico de baixo uma tensão de 10 volts para o capacitor, né, tá vendo? 10 volts aqui. E aí, o problema é você determinar o comportamento da tensão sobre o capacitor no momento que eu fechar essa chave aqui, né? Então, novamente, né, para você fazer isso, você vai ter que pegar esse circuito aqui, achar o circuito equivalente de Thevenin do ponto de vista dos terminais do capacitor, né? Resistência de Thevenin e tensão de Thevenin. E depois disso você vai ter que fazer aquela análise, né? Qual é o valor inicial, qual é o valor final de regime, qual vai ser a constante de tempo do circuito, colocar na expressão, determinar a expressão do transiente, e aí você vai resolver, né, o que é pedido lá. Então veja que a tensão, primeiramente, né? Tensão de Thevenin nesses terminais aqui, depois que eu conectar esse capacitor ao circuito, né, a tensão de Thevenin é a tensão do circuito aberto, né. Então, se eu retirar, deixar esse circuito aqui em circuito aberto, sem o capacitor, a tensão que aparecer aqui
nos terminais desse resistor de 25 ohms vai ter que ser a minha tensão de TV não, né? Então, aqui na simulação, você já sabe qual vai ser o valor dessa tensão. Vou colocar o mouse aqui, né? Vocês veem aí do lado direito, né? A tensão tem que dar 4,17 volts, né? Que é a tensão do circuito aberto. Então, 4,17 volts vai ser a tensão de TV não, fica faltando determinar a resistência, né? Como tem uma fonte dependente aqui, no circuito, essa fonte dependente implica que você vai ter que determinar aí a resistência de TV não, ou pelo método da fonte auxiliar, ou pelo método da corrente de curto-circuito, né? Eu acho mais fácil, é bem mais fácil resolver pela corrente de curto-circuito aqui, né? Porque você tem duas malhas nesse circuito, via corrente de malha, né? Uma malha você sabe qual, você já tem um valor aqui de uma fonte corrente, então corrente de malha aqui só dá uma equação, então é bem mais fácil você resolver esse circuito aqui para determinar a corrente de curto-circuito. E aí, determinando a corrente de curto-circuito com a tensão aqui de TV não, você vai determinar a resistência. Determinou a resistência, você determina a constante de tempo, e aí, né, a análise do valor inicial e do valor final vão lhe dar as expressões do transiente. Então, veja que se eu fechar isso aqui, a tensão valia 10, né? Então, ela desce aqui para o valor final dela. Então, o valor final dela tem que ser exatamente o valor da tensão de TV não, né? Alguém falou aí, não lembro quem foi. Mas se eu colocar aqui, veja, a tensão do capacitor convergiu ali para 4,17, que é exatamente o valor da tensão de TV não. Não sei se foi o Michel que falou, mas alguém mencionou. Ah, não, foi o, acho que, Atos. Não, Felipe. Foi Felipe. Foi eu, professor. Felipe, é. Então, Felipe, justamente a dúvida que você falou, né? Veja que conectei aqui o capacitor, né? A tensão final foi exatamente 4,17, né? Que é a tensão do circuito aberto aqui, nessa situação, e a tensão de TV não. Certo? Então, com essa simulação aí, vocês vão poder comparar os resultados que vocês obtêm aí, né? Resolvendo as contas, né, na mão, solucionando o problema com as equações, e aí vão poder comparar aí com os valores da simulação. Vocês vão ver que fazendo tudo correto vai bater, né? Vai bater exatamente o que vocês esperam. Ok? Então tem um link lá para vocês. Vai aparecer o link no notebook, e aí vocês vão poder utilizar aí a simulação. Só clicar no link e vai abrir lá para vocês. Então, deixa eu só encerrar aqui a gravação de hoje.